indicado esse filme. Hoje, então, a gente vai fazer o debate. Estamos aqui gravando antes de assistir o filme, indicado pela nossa amiga Celina Carpi, o documentário que ganhou Cannes, Veneza, BAFTA e provavelmente vai ganhar o Oscar. Tudo que respira, né, em português. Celina, fala pra gente um pouquinho aí do filme. E o processo desse diretor, ele ficou 3 anos acompanhando essas pessoas. Tudo que eu vou falar não tem spoiler, tá? E, e no final ele tinha 400 horas gravadas. Olha isso! O tema Horas é é muito. espetacular, o assunto, mas é absolutamente desafiador 400 horas transformarem em um filme que seja interessante. Eles optaram por uma montadora que é super reconhecida, mas ela que fez, por exemplo, The Act of Killing, do Joshua Oppenheimer, como é que é em português? Ah, Ela ai, fez vários filmes, montou de documentário, ela é muito reconhecida, mas não é a narrativa Netflix mainstream de Estados Unidos. Então, assim, escolher essa montadora já foi uma escolha de estratégia narrativa. Eu estou fazendo esta Bem, observação um pouco, até para este preâmbulo, obrigado, Ivan, para me proteger, para no final do filme o nosso debate. Tá? a Não, não Celina esqueça deve estar que ela achando assim, não, se o pessoal não gostar do filme, para não me xingar. para não brigar comigo. Não, mas não depois de tem como não tanto gostar prêmio desse que ele está filme. aí, né, ganhando, concorrendo, né? Não É tem como um não presente gostar. que você está dando para gente, né? Que esse... Mas, por exemplo, está concorrendo ao Oscar outros filmes que têm uma estratégia narrativa tradicional, que também são temas super interessantes. Eu não sei se vocês já assistiram o Nalvani, que é o do Eu tenho Nalvani esse lá. filme para passar também. É bem interessante o filme, a história é super atual com a guerra, então, com a guerra da Ucrânia com a Rússia, foi ele que concorreu com o Putin, né? Eu estou falando tudo que é coisa pública, ele foi envenenado, sobreviveu, então é um documentário Sim. super. E sim, ele usou redes sociais, então a montagem desse, por exemplo, do Dalvani é igual rede social, é tudo rápido, 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 rápido. Então você fica, parece que você está vendo um thriller, né? Celina, É, ela trabalhou sozinha na montagem ou teve uma equipe com ela? sempre eles têm equipe, né, Ângela? Não está nos créditos, tá? Tem Tá. lá assistente de montagem, mas ela é conhecida como uma pessoa que mergulha no material. Olha que É, 400 horas de material bruto. 400 horas. Eles ficaram 3 anos gravando, Gente, acompanhando de verdade essa história, né, que vocês vão ver. que coisa! Tem um outro documentário que eu comecei a assistir ontem, mas não acabei, e que eu gostei também, mas ainda não sei o que a crítica fala, que está concorrendo ao Oscar. É, não sei em português, que é abre com que é a história da indústria farmacêutica, dos opioides nos Estados Unidos. Eu li alguma coisa, mas também não É, vi. é. Eu vi os primeiros 30 minutos, eu gostei muito, não vi o documentário todo, mas tenho que dar o meu eu adoro a Nan Godin. Eu não sei, Ivan, é uma das fotógrafas que me toca profundamente. Ela é muito boa, né? É uma É, das melhores, né? mas principalmente pelo tema dela, que é esse, É, né? É a é, noite, as pessoas que são é. outcasts, que, né? Ela mesmo diz, né? Eu não sei como eu sobrevivi, porque eu não tenho nenhum amigo que sobreviveu à minha geração.
Então, ela vem de uma família dessa história dos opioides. Então, o início Gente, é muito com ela, Ela né? trabalha com origem, né? Ela trabalha realmente com origem, né? E com dark, são fotos É, escuras, é o escuro, é o é que é o mais escuro, difícil, a ausência de luz, né? Trabalhar é a ausência de com pouca luz. luz, com ausência de luz. Trabalhar com o preto da Isso. luz, né? É o mais difícil. É. E eu não sei, esse é um outro que está concorrendo, mas Lília, claramente é uma montagem quer também luz? Estou diferente sem do que nós áudio. vamos Não ver sei hoje, por quê. né? Já fiz tudo, não consigo. opa, E o que ganhou em Berlim? Alguém já ouviu falar do que ganhou Olha, agora? o Philibert é muito famoso, eu estava até falando com a Lilian isso, né? isso é o que fez o Ser e o Ter. Eu quase escolhi esse documentário para a gente O assistir Ser e o hoje Ter, que também. aí a Lilian sugeriu passar o Ser e o Ter, que é um dos filmes mais famosos dele. Mas ele é muito reconhecido na Europa. Então não é assim uma surpresa ele ganhar a Berlinale, Ângela. Mas ele Ele não é- está concorrendo ao Oscar, né? Não, não está. O Oscar não. Eu não assisti, eu não encontrei o filme para assistir. Mas, mais uma vez, é um tema super difícil. Quer dizer, é doença mental, né? Então, É, a estratégia dele é observacional. Então, ele deve estar com a câmera nesse barco, que é um barco que tem. Eu só li a sinopse. Estou eu cheguei a ler imaginando. um pouquinho da crítica também, porque tem do cinema direto americano, né? O Frederick Wiseman, que ele fez dentro de um sanatório, dentro de um asilo, que é Esse um. filme que o Frederick Wiseman fez, ele fez no início dos anos 60. O filme foi proibido nos Estados Unidos Exato. por 20 anos. O filme é fortíssimo mesmo hoje. Eu assisti É, no Moreira Salles. eu Eu assisti no Tudo também. é Verdade. Eu assisti Não, no Instituto Proibido por Moreira quê? aqui Salles. não Quer sei. dizer, tratar esse tema é um tema muito Já difícil, fiz. né? Porque Mas ele proibido por entra quê? dentro de um asilo e a câmera É um observacional, ou asilo seja, penitenciário, é, não é um asilo, né? É uma é porque o asilo é prisão. em português. Eu estou Passando traduzindo aqui. errado. É um Você está hospício. traduzindo, fazendo aquela Não tradução. sei É É mais. um uma prisão hospício que chama penitenciária de asilo. doenças mentais, né? Aqui, ó. É, Imaginem, nos anos 60, em que não tinha Delícia. nenhuma Tudo mudo ali. é uma proteção, denúncia, né, dos maus tratos, é uma da. Manicômio denúncia. judiciário. Manicômio judiciário. Judiciária, obrigada. Isso. Manicômio Judiciário, Silvia, o nome certo é Que me Manicômio manda. Judiciário, é. É. Olha, pessoal, por falar em filme estranho e maravilhoso, embora seja streaming, não é da mesma coisa que a Celina falou, mas não deixem de ver o filme Excluídos, que é um filme inglês, que é sobre racismo, sobre a não aceitação de uma mulher que não aceita a raça negra. Então, é um filme interessantíssimo, muito interessante. A gente até pode, não sei, Netflix não dá para ver aqui, né, Lília? É Normalmente. muito difícil Mas encontrar. eu estou escrevendo sobre ele no Leitura de Filmes. Beleza, Lília, beleza. vamos porque o filme é longo. Isso. Ele tem 1 hora e meia, mas É, ele demanda um pouco, né, da que gente. Eu ninguém vou fazer esteja o teste, cansado. então. Vou pausar aqui a gravação para eu não ficar gravando. Olá, acho que eu já liguei de todo mundo. A minha, não estou podendo. Ah, então peraí. Ah, agora sim. Obrigada. Beleza. Celina, quer começar? Eu não sei se a gente deve escutar as pessoas de primeiras reações, né? Eu só ia fazer um comentário. Primeira vez que eu assisti numa televisão normal, de 48 polegadas, né? E hoje eu resolvi, porque eu achei que esse filme era um filme com uma cinematografia muito interessante. E aí eu assisti no projetor, com a tela grande. A experiência é bem diferente, porque tem muito detalhe. A cinematografia desse documentário
ela traz um elemento, assim, eu acho que muito cinematográfico, muito ficcional, né? E esse é até uma das coisas que o diretor fala, que ele filma documentário como ele filma ficção, né? Então, você vê, apesar dele usar, né, óbvio, o tema natureza, porque ele está falando da natureza urbana, né, da relação homem e os animais, como é que os animais e nós, né, nos adaptamos nessa relação, né? Como o ser humano está se adaptando e como os animais estão se adaptando, né? E acho que óbvio que tem toda uma história dos irmãos, mas, assim, visualmente, o que o diretor acho que traz, que é bastante impactante, até com a primeira cena, né? O primeiro take do filme, o que seria o prólogo do filme, né? Aquele prólogo, ele pode ter causado, assim, para alguns, ou repulsa imensa, ou uma enorme curiosidade, né? Eu estava assistindo a primeira vez com uma amiga e causou uma repulsa imensa nela. Ela não queria mais nem ver o filme, né? Quer dizer, assistiu. Mas eu acho que ele representa bem o que o filme quer trazer, né? Também, né? E ele insiste, volta a essa dimensão, né? De como é que... E por isso que eu acho que esse é um filme de natureza, a forma de filmar é um filme de natureza, mas é uma natureza... É o que está sendo feito com a natureza, né? Acho que tem um tema muito forte aí. Mas eu não queria falar muito, não, porque eu acho que cada um viu um filme, então era bom a gente escutar, né? Que legal, cada um viu um filme, isso mesmo. Ah, então eu vou passar para o Ivan, que eu também quero falar um monte de coisa, mas eu vou guardar para ouvir todo mundo primeiro, depois a Ângela. Pode falar, Ivan. Olha, eu adorei o filme, eu achei o filme absolutamente genial. Sobre a abertura que a Celina falou, eu também achei fundamental, porque ele começa mostrando uma coisa que a gente não entende muito bem, né? Porque eu estou vendo numa tela pequena, mas eu sou muito observador, geralmente eu vejo tudo que está na tela. Então, ele levemente ele começa a mostrar os ratos e depois ele faz uma sequência de ratos bem lenta, que eu falei, puxa, se levou 40 horas para 400 horas para filmar e depois está gastando isso tudo na abertura, deve ser uma abertura, porque a abertura é sensacional, porque você vê uma coisa toda escura, você vai vendo um pouquinho, depois eles vão se movimentando devagarzinho, depois aparece o fundo, depois eles começam a se movimentar, mas é tudo muito lento, depois eles começam a se movimentar, e todo aquele percurso assim é mostrar qual é o universo que ele está trabalhando, né? É muito interessante mesmo. Eu acho que eu tenho muita coisa para falar sobre o filme, eu acho que eu deixo as pessoas falarem. Eu só queria lembrar uma coisa que eu vi no final, que o produtor do filme é a Gucci Filmes. A Gucci Filmes tem um filme sobre a história da Gucci que tá no ar agora, não sei, que é a estrela da Gucci que herda toda é a Lady Gaga, e eles citam que está entrando na área dos filmes, né, da produção de filmes. Então, esse filme é produzido pela Gucci, é uma surpresa absoluta, né? Mas eu vou deixar as outras pessoas falarem, porque tem muito que falar sobre esse filme. Realmente, Só para te ele falar, é uma Ivan, pérola. na Diga. realidade, quando aparecem aqueles logos, quem produz, quem se envolveu foram três, que é a Rice, a Tá certo. HHDI e a outra. A Gucci entra na segunda tela. Normalmente, junto com os festivais e tudo, normalmente é quem deu o dinheiro, né? Quem viu. Patrocinou, Quem pagou, né? opinou no corte, entendeu? Nas escolhas, normalmente, estou dizendo o usual, são os três primeiros. E pelo que eu li na Tá certo, internet, mas para foi o fazer. primeiro, foi a Rice. A Não, tá Rice é a certo. grande, vamos dizer assim, mentora do diretor para trazer o filme para esse nível, né? Contratou a montadora, foi a Rice, né? Então, a impressão que eu tenho, só estou fazendo esse comentário porque é confuso mesmo essa coisa de produtor, quem manda em quê, né?
Não, ali não é uma questão de quem manda, o dono do dinheiro examina o nível do projeto e ele investe o dinheiro sem se interessar por nenhuma questão técnica, né? Então, eu acho que o filme tem uma produção financeira muito forte, que tem muita coisa, quer dizer, comprou, foi editado pela produtora, conforme você citou. Então, ele tem várias questões que são do cinema que são fundamentais para ter esse valor tão grande, né? Quer dizer, não só os três se meteram, como o filme parece que é um filme doméstico, mas não é. É um filme que teve muita elaboração, pós-produção, etc., né? Então, para nós que estamos dentro desse universo, é uma aula esse filme, né? Valia a pena depois Celina, a gente vasculhar como é que isso tudo funcionou, porque para nós isso é muito rico, né? Muito importante para a gente, né? Eu fico pensando, por que a gente não faz um filme brasileiro que tem uma repercussão a esse nível, né? Vamos lá, vamos todo mundo Beleza. falar que é legal. Obrigada, Ivan. Então, obrigada, Celina e Ivan. Agora a Ângela, depois a Beth. Quem quiser se inscrever, é só levantar a mão. Beleza. Pode falar, Ângela. Está sem som, está sem som, está sem som. Agora deu? Tá. Me chamou muito a atenção, assim, como cada vez mais fica difícil fazer a distinção entre o que é documentário e o que é ficcional. Eu acho que a gente já está chegando num nível que o sujeito faz cinema, né? Independentemente de ser documentário ou ficcional. E o que me chamou muito a atenção foi a montagem que ela fez. Eu acho que ela fez uma montagem oriental, porque o material bruto era um material bruto oriental, né? No sentido assim, ela deixou sobras, ela deixou tempos mortos, ela deixou cenas que aparentemente não tinham uma ligação direta com o que estava sendo tratado, né? E isso, para mim, foi extremamente rico, no sentido assim, que eu fiquei com o sentimento de que foi o material bruto, foi a filmagem que deu para ela a edição, a montagem do filme. Não foi ela que fez a montagem das imagens, né? Por isso é que eu acho que ela realmente conseguiu fazer uma montagem oriental de uma história oriental. E achei o filme muito bonito mesmo, né? E aí vem uma outra coisa na cabeça, assim, que é como é possível fazer arte, e arte bonita, quando se faz cinema documentário. E foi isso que eles fizeram, né? Tanto a filmagem como o trabalho dela. Eu só fiquei curiosa para saber a idade da montadora. É alguém assim com mais idade, como é que é a história dela. Vou pesquisar depois a história dela, da montadora. Era só isso, muito bonito o filme. Beleza. Uma última observação. Eu tive a impressão que a Gucci ali está em parceria com alguém, ela não está sozinha na história. A impressão que eu tive quando eu fiz a leitura da produção. Era só isso. Beleza, obrigada, Ângela, brigadão. Então, Beth, depois Áquila. Olá, boa noite. Eu também achei um filme muito sensível, muito atual, né, para a destruição por esse progresso aí, até que ponto isso é válido, quer dizer, não pode ser válido, né? É um absurdo isso, faz com a natureza. Agora, acho que foi a Celina que falou de irmãos. Que irmãos são esses? Só se estava falando antes e eu não vi. Os irmãos que cuidavam dos pássaros, né? Ah, tá. E outra coisa, são atores mesmo? Não, ou são as pessoas mesmo? São pessoas, personagens do documentário, né? Mas são pessoas reais, né?
nos seus sou papéis, né? É isso que eu não expressei bem. Não, achei muito legal. Deixa eu ver que eu assim. Também eu concordo com a Celina. Eu estava imaginando num cinema. Putz, deve ser muito legal, porque adorei a fotografia, amei. Nossa, tem uma hora que o pássaro está assim, sabe? A gente não consegue identificar direito o que é. Achei aquela cena maravilhosa. Então, achei muito bom. Eu acho que era só isso. Muito obrigada, Lilian, pela oportunidade. E tem chance de ganhar o Oscar, será? Acho que sim, né? Né? Nossa, mas que pobreza, hein, gente? Meu Deus do céu. Gente, Não, muita e pobreza. é legal que ele fala em algumas horas que a humanidade, né? Um contraponto, né? A natureza e a humanidade, né? Não é o urbano, né? A humanidade. Uma hora linda que ele fala que os animais não precisam, que a gente tem a ilusão de se comunicar com eles, né? E que eles não precisam da gente, mas a gente precisa deles, né? Que o ser humano é o animal mais solitário. Nossa! Essa eu não me lembro, não. É Agora uma muito frase. incrível, porque a dona Haraway, no Manifesto das Espécies Companheiras, ela também fica analisando com a cachorra dela, com o gato, enfim. Ela é biotecnóloga e filósofa, então ela fica lá ensaiando, né, nos ensaios, sobre sobre essas espécies companheiras, né? E a gente que é a espécie companheira. Né? Agora tem uma frase que eu notei, achei linda. A violência é sempre um modo de comunicação. Putz, Isso. isso é profundo, hein? Olha, dá uma aula isso, porque, olha, a violência como modo de comunicação. Legal. Obrigada, tá, gente? Até. Obrigada a você, Beth. Então, agora o Áquila, depois a Vera, depois o Ivan. Adorei o filme. Obrigado, Lília. Obrigado, Celina. Quer dizer, o que foi dito aqui foi muito importante. Grande parte disso, eu diria, às vezes eu diria até se eu tivesse tido tanta percepção como alguns de vocês falaram. Agora, eu acho interessante essa coisa da arte fazer um recorte, né? Então, falar sobre tudo a partir de um recorte. E quando tem essa relação da natureza com o humano, não é? Através desses pássaros, e quando você tem esse filme expõe uma quantidade de problemas sem fim, não é? Quer dizer, esgoto na rua, é a bagunça naquele ateliê deles, ali naquela clínica deles, uma bagunça incrível, né? Então, mostra dificuldade com a ordem, dificuldade de saneamento, a pobreza das pessoas, aquela cena que ele tem que andar sobre, ele põe os tijolos, que ele tem que ir pulando tijolo a tijolo, né? Mas aí ele vai fechando, né? Vai fechando em cima dos pássaros, né? Então é muito bonito, que isso vale para quase todas as artes, né? Quer dizer que você tinha um monte de coisas para tratar e provavelmente você mostra um monte de coisa, mas você foca em um momento. Obrigado, Lília. Obrigado, Celina. Obrigada, Áquila, que legal. Né? Tipo, é como se eles estivessem se alienando de tudo, ao mesmo tempo prestando atenção em tudo, né? Se preocupando assim com o mundo, o agora, o sempre, o depois, né? E ao mesmo tempo fugindo de toda aquela violência que está ali, né? Mas eles lidando com essa violência, né? É muito lindo. Obrigada, Áquila. Então, agora é a Vera, depois o Ivan. Eu gostei demais também. Muito, 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 muito. Assim, como já todo mundo falou, o João falou, a Beth, tudo, em termos de cinema, que coisa, né? É uma coisa espetacular. Em primeiro lugar, assim, né? Tem filme assim, As Formigas, enfim, umas coisas assim, mas sempre junto com as pessoas, né? Então, assim, é isso, a coisa dele mostra, assim,
todo mundo no mesmo cenário, todo mundo no mesmo contexto, na mesma cidade, no mesmo planeta, as formigas, os pássaros, os ratos, as pessoas. E eu estive em Delhi uma vez, e realmente parece, sim, uma cidade da década de 50, muito decadente. Mas, se a gente parar para pensar, você vê, você tem lugar aqui em Petrópolis que é assim, você tem lugar no Rio de Janeiro que é assim, você tem lugar em São Paulo que é assim, né? É a coisa da desigualdade mesmo, né? E que, na verdade, né, assim, afeta todo mundo. A gente, num lugar como aquele, tem esses caras fazendo um trabalho maravilhoso de resgate de pássaros que, na verdade, eles mesmos falam. Se eles não estivessem aqui, a montanha de lixo ia ser muito maior. Então, assim, tem uma função, né, ecológica, sociológica, e é bem interessante, porque eles são muçulmanos, né? O povo da Índia não é a maioria, na Índia os muçulmanos são minoria, mas eles têm medo de ter que voltar para o Paquistão. Eles preferem ficar na Índia, deve ser mais civilizado que o Paquistão, não sei. Enfim. E a história toda em si é super interessante, não é nada monótono, é um ritmo assim, documental, né? Não é um filme de ação, mas é maravilhoso, assim, desperta na gente assim, muita coisa interessante. Eu adorei, viu? Obrigada, Vera. Vera e Marta estão doentinhas, eu e o Áquila também a gente ficou essa semana, melhores aí, Vera. Obrigada por estar com a gente. Meio chumbado, mas está indo bem. Beleza. A cena da formiga, bem na hora que ele estava falando, é essa coisa ficcional, né? Que estavam ali as formigas brigando e eles falando da violência que estava acontecendo, né? Ali do lado. Ou então, uma hora que ele filma um lixo lá escrito Twitter, um banner, aí uma água enchendo aquele plástico. Quando eu vejo um avião passando, sobe uma minhoca e um avião passando. Eu falei, gente, como que filma isso? Isso, tipo assim, é o acaso do documentário, né? É a coisa mais linda. Eu falei, gente, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Eu, assim... Lilian, são 400 horas de filmagem. Eles filmaram 3 anos e muito. Tem que filmar muito para chegar nesse stage. Não é? Mas esse detalhe que a Lília está falando realmente é absolutamente genial, porque tudo é genial, todo percurso da câmera é genial, e de repente tem um reflexo do avião. É uma coisa louca aquilo. O cara um pescar isso universo em aparecendo 400 ali naquela horas. água, depois você vê que é refletido da floresta, e um avião, é tipo, meu Deus, né? Não existe natureza pura, né? A natureza E é essa coisa, né? Como se fosse uma coisa estigmatizada, porque a gente tem o Vic Muniz da forma mais vulgar, né? Mais consumível, trabalhando lixo organizado a partir das cores, né? E aí, então, aquela coisa assim, né? Distancia e faz a forma que quer, né? Mas não precisava ser lixo, poderia ser qualquer coisa, né? Então, tipo, perde até o valor crítico, né? Da imagem e tudo, né? É só uma mensagem, né? Uma coisa meio publicitária. E aí você vê ali aquela coisa do dia a dia deles. O lixo tendo uma outra visão, assim, né? Não é a coisa cosmética, né? Como é a do Vic Muniz. Desculpa, é que eu não gosto dele. Aí então estou xingando aqui, mas, enfim, eu sei que tem uma importância, né? Mas essa coisa do lixo ali ser, assim, como um ser vivo também, né? Ele só não respira, mas está ali integrando tudo, né? Porque o filme é tudo que respira, né? Mas é muito louco. Eu fiquei assim como se estivesse num transe, né? O diálogo que teve essa coisa, né, da legenda sobreposta em inglês, sabe? Assim, tipo, ele vinha
porque ele também é observacional, né? Mas parecia que ele estava me distraindo da imagem o tempo inteiro. Desculpa, eu falei demais. Agora é o Ivan mesmo, né, Ivan? Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Átila, porque ele fez uma colocação absolutamente genial, porque esse processo de que acontecem várias coisas, por exemplo, ele citou a história do tijolo, né, que você vem a água e depois tem o tijolo, depois você fecha no plano do tijolo, é exatamente o que a gente faz com arte. A gente fica procurando, por exemplo, eu estou trabalhando com escultura de hashi, por exemplo. Eu já fiz vários rachis que depois eu desmonto, remonto, até chegar numa coisa que é pequenininha, né? Então, essa colocação que o Átila fez é absolutamente genial para quem cria, para quem faz arte. Muito legal, uma sacada muito legal. Eu queria citar uma frase que ele fala, que eu acho genial. Os seres humanos esquecem que somos pedaços de carne. Ele traz a Adorei essência também. a arrogância que a gente tem, que todo ser humano tem, para Não uma leva a coisa nada. tão simples, nós somos um pedaço de carne, só isso. Então, essa metáfora é genial, é genialíssima, né? E depois o lixo também, quer dizer, o lixo é um elemento fundamental para se eliminar ou para se resolver, né? Então, é uma questão. Eu gostaria de fazer uma colocação filosófica que, desculpe, cinema é ficção e documentário é outra coisa, são duas coisas muito diferentes, né? Quer dizer, evidentemente que, de repente, um entra dentro do outro, mas não dá para dizer que isso é um cinema, isso é um documentário, porque o documentário é quando você está trabalhando com questões reais, e o cinema é quando você trabalha com questões ficcionais, são duas coisas diferentes. Não exatamente Você quer dizer nessa ordem. ficcional, né? Porque cinema são os dois. E se a gente falar que qualquer filme de ficção é uma realidade que está sendo filmada, encenada na frente da câmera, mas aquele momento existiu na vida dos atores, do crew, né? Então, tipo, tudo é documentário, na verdade. Né? Não, mas tudo eu não estou falando desse sentido, não. Estou falando que o cinema tem preparação, tem direção de atores. É porque você Não, mas espera aí, Ivan. Cinema é o gênero. Não vamos nessa discussão. Não vamos, desculpa. Não, é a forma que você quer se expressar. Vamos sair do foco. Fala que aquarela e olhos não são arte, não são pintura, né? É a mesma coisa. São diferentes, mas tudo bem. Não vamos são diferentes, mas ambos são. Nós vamos sair do foco. Nós vamos sair do foco do filme. Peço desculpa. O filme é fantástico. Continuemos sobre o filme, que é melhor. Né? Por exemplo, essa parte que fala que a gente é pedaço de carne, né? Cadáver, enfim, popularmente na etimologia, né? Carne dada aos vermes, né? Aí, e o Fernando Pessoa fala que nós somos cadáveres adiados, né? Então, tipo, só para... Né? E aquele outro lá, aquele Ginsberg lá, que escrevia sobre aquele padre maluco que fazia vinho e queijo, que falava que Deus eram os vermes, né? Porque... enfim, o fim da vida e o começo dela começava com a decomposição, né? E aí ele fugiu da Inquisição umas 3, 4 vezes, porque ele ficava falando que Deus eram os vermes, mas aí os padres queriam salvar ele porque o vinho, a cerveja, o queijo que ele fazia era muito bom, né? Mas tem toda essa relação, né? Dessa decomposição também criar vida, né? Enfim. Quem é o próximo? Celina, eu te fiz uma pergunta no chat. Não sei se você viu. Não vi, não. Peraí, deixa eu ver aqui. Você referiu a uma mulher. Eu nunca ligo mulher. Esse chat aqui. É a Montadora. A Montadora, se é boa mulher. Sim, ela é uma mulher. A Ângela perguntou a idade, na faixa dos seus 50 para 60, 50 anos. Ela era, na verdade, uma dançarina. Ela é dinamarquesa. E aí, porque como dança não ganhava dinheiro, não conseguia viver, ela fez o curso, né, de montadora e ficou assim se achando a pessoa mais rica do mundo,
quando começou a trabalhar e ganhar dinheiro, né? E receber pelo trabalho. E aí eu vi uma entrevista dela, ela diz que naturalmente ela foi para o documentário, porque os amigos todos iam para a ficção, porque ela sentia que ela tinha mais a contribuir, né? Porque o documentário se faz na ilha de edição. Essa E agora eu fiquei meio só ainda, estou procurando mais, porque eu queria encontrar comentários específicos desse filme. Nas 2 entrevistas que eu vi, ela só fala uma coisa, que ela nunca teve uma ilha de edição com tanta gente. Eu estou desconfiada que os indianos, né, participaram muito, né, porque ela... E aí também falou-se muito dessa questão em relação aos Estados Unidos, e o tipo de montagem, né? Então, por isso que eu estava comentando antes. Mas eu acho que é isso, é um filme que tem seu ritmo, que é o ritmo da natureza. Uhum. É o ritmo de uma formiga caminhar na folha, é o ritmo dos porcos andarem naquele lodo, né? Do cavalo, da vaca, né? Aquele take de cima. Tem muito take com reflexão em água, porque eu acho que a água faz parte desse ecossistema que eles estão querendo retratar também, né? Mostrar como a água também está super deteriorada, né? Aquela cena que eles vão tentar salvar, nadam lá 2 para salvar um. Eu estava, quando a primeira vez que eu vi, eu crente que ia ser uma coisa de... Aí quando eu vi que era que eles iam salvar, né? E você vê que eles filmaram muito, nem precisava falar, a cena, por exemplo, dentro do carro do Salik, que não é dos irmãos, né? Que é o terceiro que trabalha, fala com a mãe, né, para introduzir que a violência chegou, e aí, no final, ele tira do bolso a coisa mais dócil, mais... Genial. Né? Genial aquilo. É genial, é Os genial. irmãos são quem? Os 2 Nadine, mais... são dois os mais 2 velhos. que têm a pele mesmo indiana, mais tá. morena. O Salik é aquele que tem a pele clara, que é mais tá. magrinho, mais Sim, fininho, que tem o óculos roubado logo no início. Tá. Também. E como é o nome dessa montadora? Aquilo é Charlotte Charlotte? Charlotte Munk. Como Ela se é escreve? bem famosa. Ela é Outra alemã? coisa... Alemã? Não, Dinamarca. Dinamarquesa. Tá. Ela Olha, o mora filme na de- Dinamarca. Obrigada. O filme depois é dedicado provavelmente aquele pai deles, que aparece meio assim, velho no final do filme. Eles dedicam aquele filme a ele, ao pai, né? Que provavelmente pode ter morrido depois, não sei. Olha, pessoal, eu vou pedir licença para sair, porque a gente tem uma comemoração aqui, tá bom? Obrigado, Tá bom. Celina. Obrigada, Obrigado a Ivan. todos. Puxa, Prazer muito sempre bom. estar com vocês. Eu Boa acho- noite. Se Boa passar no noite. cinema aqui em Boa São noite, Paulo, eu vou ver obrigada. no cinema. Eu acho que vale a pena, só ia acabar encerrar falando isso. Eu acho que se passar no cinema, vocês tiverem oportunidade. Vamos juntos ver. Vamos juntos. Mas é difícil passar, né? Passa assim 2, 3 dias e em poucos Vírgula, isso não, é. vírgula, mas não é impossível. Já está na HBO Max, né? Já está lá, eu Já assisti. tem? Já. Não sabia. Então, Pessoal, eu vou me Tá. despedir também. Lília, muito Isso. obrigado. Adorei estar com vocês e o que vocês disseram. Foi um obrigado super também a programa todos. de domingo. Até Até eu também amanhã, estou Lília. saindo. Tchau. Obrigada a todos. Valeu, até semana que Um vem. beijo, tá? Beijo. Áquila. Beijo, Beth. Obrigada. Tchau. Beijo, Beth. até. Tchau, Áquila. Tchau. Obrigada, Tchau, Celina. obrigado. Boa noite. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Lília, de Obrigada. repente, a gente consegue trazer mais um documentário, quem sabe, do Oscar. Então, Eu ainda esse não assisti os outros todos, né? eu até tenho. A dona Vilma também está se despedindo. Eu tenho o Navalny, o russo, né, que competiu com... Tem lá no making off, né? Daí Eu confesso que aquele Navalny é um Navalny, thriller. É um thriller, entendeu? Não é que eu não goste, mas não tem um elemento assim, por exemplo, como esse tem. Diferente.
entendeu? Nem eu como se fosse assim, para criar um ídolo, né? Para criar uma coisa política ali. Não, ele nem serve para isso, né? Eu não não assisti, mas serve. eu vi partes dele e li sobre Eu ele assisti. também. Eu não achei que ele é. Tanto que ele não deve ser um dos que vai ganhar. Agora, se a gente conseguir esse que ganhou a Berlinale, Isso, do exatamente CLT. esse Ia tem ser muito coisa bom, né? diferente. O Philibert é muito conhecido por som, desenho de som. Eu estou curiosa para ver isso também nele. Né? E também É. essa coisa, eu lembro que quando eu assisti o Sério Ter, foi no começo dos anos 2000, né? Devia ser 2003, 2004, alguma coisa assim. E era bem a época que teve a retrospectiva do Jean Rouch, que eu estava conhecendo o que era o cinema verité, e parecia que era essa coisa investigativa e do afeto moldar a investigação, né? Porque aí eram aquelas salas seriadas, ele começa a acompanhar aquelas crianças, as famílias, né? Beijo, dona Vilma. E o professor, né? Então, tipo, a câmera Você dele, sabe o que interesse dele aquele era isso, filme né? hoje é proibido fazer. Por causa do filme, eles proibiram filmagem dentro de escola na França. Sério? Olha isso! Dificílimo hoje você ter um filme que entra né, documentário, né? Por causa do filme. O filme teve um tremendo impacto na França. Olha Enorme. só. Não, pena que a Silvia saiu também, porque eu tenho certeza que ela conhece esse filme. Esse filme também, nossa, foi assim, Professores formação conhecem. de professor, né? Ele é super para reflexão e tudo. Agora, o Ângela, agora cá entre nós, você viu como eles. Quer dizer, a natureza, isso é mérito do diretor, entrou como elemento que eu acho, assim, a minha intuição, tá? Não li nada. Eu acho que era um elemento de transição que no final você encontrou aquela ideia, uma ideia, aquilo que o Áquila falou. Por quê? Só os dois e só os pássaros não dava um filme tão poderoso. Só assim, claro, aquele negócio do filme militante. Você vê como você, de um filme militante, você transforma em cinema. Agora, Isso tu é vê que eu como acho. a essência está na maneira deles viverem, porque o filme, o que ele te dá? Ele te dá uma visão não antropocêntrica, que é a visão da cultura deles. Por isso é que eu me abri tanto Por por isso que essa aquela montadora. cena do cemitério é tão importante. Porque Exato. explica isso. Exatamente. Que eles herdaram da mãe, como a mãe pensava, o cabelo quando ela pegou o câncer e aí queria junto. Nossa, meu Deus, aquela isso me cena é chocou muito importante demais. para explicar isso, entendeu? Agora, vejam como ela foi inteligente e sensível, a mulher, porque ela realmente faz uma montagem, o sentimento que eu fiquei foi esse, que a montagem dela parte do material bruto, ou seja, ela não faz uma montagem ocidental em mas cima vamos dar o mérito ao diretor. Eu acho que o diretor criou isso também, né? Com certeza. O diretor, ele perseguiu a natureza, isso eu não tenho a menor dúvida, ele perseguiu aquela... Uma das coisas, o filme foi caríssimo, eu não tenho dúvida, porque uma das coisas que ele fala é que ele usa todos os equipamentos da ficção para filmar o documentário. Dolly, guindaste, slider, você vê que ele tem uma coisa que é difícil em documentário fazer bem feito, que é movimento de câmera. É dificílimo. Você lembra? Tem um movimento que, para mim, é assim, eu falo, cara, como é que ele filmou isso? Aquele que o Nadim está falando, da reflexão dele, aí ele sai da parte de baixo da casa, vai mostrando, vai subindo, sobe um andar, mostra uma criança, mostra a mulher dentro da cozinha, continua e chega no cara sentado no chão com o filho brincando no celular. Gente, agora, aquilo é impossível filmar em documentário. Aí é que a senhora se engana, porque
quando a pessoa que está filmando é boa, ela consegue filmar o que está acontecendo e ir para os detalhes. E não é por nada que eu estou te Mas, dizendo. Ângela, ele saiu, ele retrata ali uns 5 ou 6 cômodos da casa. E com pessoas. Eu sei, Celina, mas é a sensibilidade de quem está com a... Não, eu com a entendi, câmera na mão. mas eu só estou dizendo assim, Entende? você tem que ter equipe para fazer isso. Você tem que ter maquinário. Entendeu? Isso eu fico já pensando, ele já deve ter visto aquilo acontecer em alguma hora, já estava preparado. Por que não sai isso em documentário? Ou você encena? Olha, eu passei essa É uma semana ou olhando outra. para imagens, que tinham sido feitas por 2 pessoas só, e assim, tem muita coisa linda ali, e de repente vai para o detalhe, assim, como é que ela fez isso? E foi para o detalhe. Só não vou dizer a autoria. Ela está falando de mim, entendeu? Que eu fui fazer um... Que legal! Uma filmagem Do Valsa Roper, ok. do padre, é o do padre. Meninas, eu vou só pausar aqui. Não, a para aí. gravação. Aí tudo não é para...